dia a todos e a todas. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês, né? Hoje a gente vai realizar o ato de filiação e lançamento da pré-candidatura da Wanda e Toto à Câmara Federal, né? Com certeza, hoje está iniciando um marco histórico no estado do Amazonas e do Brasil, porque nós também temos o orgulho e o privilégio de termos conosco a primeira deputada federal eleita na história do país, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Sustentabilidade. Joênia, ali do lado. Deputada, obrigado pela presença, pelo prestígio desse momento histórico que nós vamos iniciar a partir de hoje. Meu nome é Tasso, sou porta-voz da rede. Vou passar para minha companheira Márcia Sado, também faremos boas-vindas. Bom dia especial, né, a todas as mulheres que estão aqui. Eu sei que é difícil sair no dia de sábado, né, para qualquer evento, devido aos nossos afazeres, né, mas agradeço muito a presença, né, de vocês. Queria dar boas-vindas à Joênia, agradecer à Wanda, né, pelo privilégio de nós termos ela na Rede Sustentabilidade, e estamos aqui para dar o apoio necessário, né, para pré-candidatura e pós também, depois a candidatura. Agradecer pelo Tasso aí, né, pelo empenho dele também nesse processo de articulação. Enfim, gente, para nós assim é um grande privilégio ter vocês aqui, né, e conte conosco, né, para caminharmos juntos nessa luta aí pela vitória dos nossos candidatos em 2022. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, parentes. É com muita honra e com muita alegria que nós estamos nesse momento tão importante para todos nós, povos indígenas do estado do Amazonas, mas também do Brasil, registrando a presença de nossas lideranças e com muito orgulho de estar na pré-candidatura e também no ato de filiação da nossa rede, nosso partido, que hoje é o lançamento dessa pré-candidatura. A todos que estão também na transmissão, que estão nos vendo, um bom dia para todos vocês. Nós estamos aqui em Manaus, diretamente aqui da Maloca, dos povos indígenas. Nós queremos registrar aqui a presença das lideranças. Elisete, está presente? Elisete é da liderança do povo Ticuna. Vicelônia. Olga, que é a liderança do povo de Sana. Miguel, liderança do povo Uanano. Eliane, liderança do povo Uanamari. Eucilene, liderança do povo Muirapinima. Nós estamos aqui apresentando as lideranças. Desde já, eu quero chamar para ficar aqui presente a primeira deputada federal indígena eleita, Joênia Wapichana. Salva de palmas. Chamamos também ela que é a nossa grande liderança do dia, o pré-lançamento, Wanda e Toto.
uma liderança, Irati Kuna. Natalina Baré. São aí as... Nosso parente também que está aqui presente, grande liderança, Jack Banila. Chamamos nesse momento Regina Sateremaué. E também ela, que é uma grande jovem liderança, Samila Sateremaué. São essas lideranças que estarão aqui fazendo a composição juntamente com a Wanda, juntamente com a deputada, nesse espaço que é um espaço nosso, um espaço coletivo e que nada mais, esse momento tão simbólico de coletividade do que esse momento de mulheres. E nesse momento nós vamos abrir com uma apresentação cultural. O grupo de dança Ruariu. Vida do bienino, vida do bienino, enino, enino, vida do bienino, enino, enino. Rupu beju akena hemani mani do haide bimani do haide bimani do haide ni mani do haide hia hia hu hu hia hia hu hu bidado bi enino hu enino hu bidado bi
eneno, eneno, beiju aqui na remani mani haide, ni mani do haide, hia 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 bidado bim, bidado bim. Eneno, bidado bim, bidado bim. Bidado bim, eneno, bidado bim, eneno, eneno, eneno. Obrigado. Obrigada ao grupo, com a presença já também de Wanda. Momento tão importante para nós, povos indígenas, é o momento de fortalecimento espiritual, que a nossa caminhada política também ela está atrelada à nossa caminhada espiritual, dos nossos ancestrais, de todos aqueles que nós hoje relembramos e também fazemos a nossa história, e só construímos a nossa história, na verdade, por conta deles. E para esse momento nós vamos estar ouvindo as lideranças que estão aqui. E é tão bonito, viu, deputada? Olha só, imagina a gente ocupar o Congresso Nacional só com as mulheres indígenas. Nós estamos nessa força, nós estamos também em conjunto, na mesma fé, de acreditar que é possível nós chegarmos lá. Se não fosse esse sonho, nós não estaríamos aqui. E tanto que é esse sonho que nós elegemos a primeira deputada. Vamos estar ouvindo as lideranças que estão aqui. Aqui só para transmissão, né? Perfeito. E orientando para as lideranças, vocês se posicionam aqui por conta dos que estão aqui no formato online, tá bom? Começa por você. Purangara, Senauetá. Bom dia, parentes. Eu me chamo Natalina Martins. Eu estou aqui para representar a etnia Baré. E eu fico muito grato, né, por esse convite. E também poder dizer hoje a Wanda Witoto que nós mulheres também temos nossa voz, temos nossa vez. Então, é hora de a gente mostrar, né? Porque nós, indígenas, também somos capazes. Então, hoje, vamos dar apoio a Wanda Witoto, representando a Amazonas, né? Eu sei que vai ser muito bem representada, né? Então, hoje eu quero dizer a ela que estamos aqui para somar como parentes. É isso que eu quero dizer a vocês e muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Vicelônia Martins, sou da etnia Piratapuio. Com muita gratidão estou hoje aqui representando a minha etnia, né? E muito grato, né, por estar do lado, né, da
nossa amiga companheira Wanda Itoto, né? Sei desde quando ela chegou aqui no Parque das Tribos e creio que ela já veio com a sabedoria que Deus colocou nela. Creio que nós vamos estar bem representados, né? Então, só tenho a dizer, né? Que Deus esteja contigo por onde andares, né? Que eu creio que da tua boca só vai sair coisas, né? Que vai grandificar tanto a nossa humildade comunidade Parque das Tribos, como a cada etnia, a cada indígena que vai estar bem representado naquele lugar, né? Porque dos pequenininhos que eles se transformam em grandes pessoas, né? Então eu creio, né, que cada um que está aqui tem um grande um grande aparato pela vida da Wanda, né? E eu tenho que te falar, Wanda, conta comigo, né, porque deve sempre estar nas minhas orações e creio que Deus está contigo, segurando na tua mão direita, tá bom? E aqui agradeço minha rica oportunidade. No mangga pachawe ninga pachawe jiga nyamai pa ama do banye mangga chamaran tiku na chamar tiku na chi pechar mo do ba vi jema nyanta vi jega renyanta nguta kege Renyian tataingge, renyian tanguta kege, retaguta mainer oingka, nanang kay daugay tore pora. Tanguta kege nyanta bijagere nyanta nguta kege jige menti jan chigere nyanta nguta kege nyanta bijage nyanta nguta kege. Boa íntima, pachaê ninguém. Bom, eu só queria agradecer novamente, né, a nossa parenta Wanda. Eu espero que ela faça continua fazendo um ótimo trabalho, como ela tem feito, né, como ela continua fazendo, e nós estamos aqui para apoiar ela, né. Sabemos que desde o início ela veio com tudo mesmo, e com certeza a gente vai, juntos nós somos mais fortes, né. Então, vamos lá apoiar a nossa parenta Wanda, tá bom? Muito obrigada a todos e um bom dia a todos. No mage kana pachawe nege pachawe jage kana no chamanca Parque das Tribos, pá. No mage vem cá pecharumoe. Eu me chamo Elisete Ticuna. Também eu sou uma liderança mulher também. Eu faço parte daqui da comunidade Parque das Tribos. Eu tenho muita honra que eu recebi o convite da minha prima Wanda Ortega. Vamos juntos, nós venceremos a mulherada daqui do parque. Eu creio que, em nome de Jesus, ela vai chegar lá sim, porque nós não somos poucos. Unidos faz a força, né? E também eu vim agradecer toda a comunidade que está abraços, nossos direitos. Ela sabe, ela é grande mulher, que sempre ela mora no meu coração. Não é só por mim, por nossa família toda, do Alto Solimões, daqui do Amazonas inteiro. Ela é uma voz, que é uma pessoa, uma mulher grande. Que eu estou na luta também, junto com ela no mesmo barco. Ela sabe que ela é grande mulher. Muito obrigado. Vamos nessa, vamos juntos. É nós, vamos. Muito obrigada.
Bom dia a todos e a todas, né? Obrigado pelo convite. Sou da Associação das Mulheres de Satré-Maué, sou Satré-Maué. Estou aqui para dar o meu apoio também. Em nome da associação, estamos a apoiar aqui a candidatura da Wanda e o Toto, né? E que Deus venha abençoar ela. Que está mais do que na hora mesmo a gente botar uma mulher, mais uma mulher para ajudar a Joênia Pichana, né? E nos representar aqui no estado do Amazonas também, que aí não tem, né, a parlamentar mulher. Então, estamos aqui para dar o apoio à Wanda e ao Toto. Tá? E é isso, obrigada. Geral, bom dia. É muito importante que nós, povos indígenas, principalmente nós, mulheres indígenas, estejamos ocupando espaços que são espaços importantes, que são esses espaços que são espaços de tomada de decisão. Porque por muito tempo nós já estivemos na militância, nós já estivemos na luta, nós estivemos em atos, em manifestações, nós já estivemos em protestos, mas poucas vezes os nossos atos e as nossas ações tiveram medidas efetivas dentro da Câmara dos Deputados, dentro dos espaços de tomada de decisão. E nós, enquanto indígenas do Amazonas, a diversidade de povos indígenas que nós temos aqui tem plena capacidade de eleger um deputado estadual ou um deputado federal. Só falta a gente se unir para que os nossos atos, para que as nossas reivindicações, elas sejam atendidas. Então, eu confio plenamente na Wanda, enquanto deputada federal, porque ela é uma mulher que ela não é uma mulher única. Ela é uma mulher que ela é coletiva. Todas as vezes que eu vi a Wanda, e quando eu conheci ela na Universidade do Estado do Amazonas, ela nunca falou por si. Ela falou pelo povo, ela falou pelo povo Itoto, ela falou pelo Parque das Tribos. Ela nunca, como a minha mãe fala, ela nunca caçou só para ela caça para todo mundo. Então, nós, quanto mulheres indígenas, precisamos ter essa representatividade. E a juventude se espera na Wanda. A juventude espera que nós consigamos fazer uma mudança. E a mudança começa por nós. A mudança não vai vir de um político que ele é branco e que ele não atende os nossos interesses. A mudança começa por nós. Então, enquanto movimento indígena, enquanto juventude indígena, enquanto mulher indígena, nós temos que votar em parentes indígenas e fortalecer a candidatura de parentes indígenas, porque já chega de outras pessoas falarem por nós. É a nossa vez de nós falarmos por nós. Muito obrigada, Wapsas Membé. Muito obrigada, Samila, e todas as lideranças que estão aqui para esse momento. Também chamamos um grande líder, que está aqui presente, o Jeff Banila. Bom dia a todos os parentes. Só aqui cumprimentar, em primeiro lugar, a parenta Wanda, com carinho, nossa deputada parente Joênia Wapichana, em nome das quais cumprimento todas aqui, conheço, né? A maioria, Samela, jovem, Vi, pequenininha, né? Parenta Regina, as demais aqui, Irá, nossa eterna cantora, né? Todas aqui presentes. Muito bom dia. Bom, eu sou um simples professor, né? 35 anos. Lá da aldeia... Bom, quem é do Rio Negro, eu sou um insaneiro, né? Quem que é do Rio Negro aqui? São poucos, né? Eu sou insaneiro lá do Alto. Já moro um tempo aqui em Manaus, trabalhando como professor. Então, só queria dizer 3 coisas, né? Primeiro, de fato, cumprimentar a Wanda por essa coragem dela, determinação dela de ser agora, né, pré-candidata. Nós estávamos precisando, viu, Wanda? Então
uma mulher. Vocês ouviram que me chamaram, eu não queria estragar a fila das mulheres, não é? Por isso que eu não fui, não vim aqui para deixar só a mulherada, né? De fato, é o momento das mulheres. Mas nós homens estamos juntos também, não dá para separar não, né? Tá certo? Estamos juntos também. Mas por que é uma oportunidade, gente? Eu espero que vocês me compreendam, não precisam concordar comigo. Mas eu sou assim, daquele participa das lutas há muito tempo. Por que eu acho e eu digo que a Wanda é uma boa candidatura, pré-candidatura? Que eu estava indeciso em quem votar. Mesmo os indígenas que já estão pré-candidatos. Vocês podem não concordar comigo, mas eu não voto, mesmo sendo indígena, não voto no indígena que hoje está nos partidos que apoiam Bolsonaro. Não voto, mesmo sendo indígena, gente, não voto em que está no partido que apoia Bolsonaro. E aí eu queria dizer que o Partido Rede é um dos partidos, se não o partido mais combativo que luta contra Bolsonaro. Então, parabéns ao Partido Rede, parabéns à deputada Joênia, aos senadores, hoje tem um senador, né? A Rede, Randolph, valente, corajoso, né? Os dois praticamente hoje, mas a Rede é o que mais combate Bolsonaro. Então, estou junto nessa. Vamos junto. Então, queria dizer isso como mensagem. Então, acho que de fato, viu, Wanda? Nós estamos aqui no Amazonas nessa situação. Muitos parentes indígenas que estão se candidatando com partidos bolsonaristas. Nem pensar, nem quero participar, nem quero ouvir falar. Nós vamos votar, sim, em parentes indígenas como Wanda, mas que são contra Bolsonaro, para tirar esse louco do poder. Muito obrigado, bom dia. Nós vamos chamar um convidado agora no formato online, ele que é o nosso porta-voz, juntamente com a nossa grande liderança Heloísa, porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, ele também que é jovem, mas que está aí com a grande responsabilidade de estar à frente do nosso partido hoje no Nacional, o Wesley Diógenes. Bom dia, pessoal. Primeiramente, vocês estão ouvindo? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Rede Amazonas, né, de estarmos nesse ato tão representativo e tão emocionante. Estava aqui acompanhando desde o início, né, a cerimônia do ato, né, justificar que a nossa querida Heloísa ainda está em estrada, né, ela está vindo para uma reunião de emergência aqui em Pernambuco, então não conseguiu entrar ainda, né, mas talvez até o final da live ela consiga entrar. Queria agradecer de maneira muito especial, né, a Wanda Ortega, né, a nossa estrela maior de hoje, né, conversamos com ela mais ou menos, está com uns 20 dias, eu, ela, Heloísa e Tássios, saudar a Rede Amazonas na pessoa do Tássios, né, nosso porta-voz estadual, que tem feito um trabalho belíssimo aí de reconstrução do partido, o Efraim, que eu vi aí também, não sei se o seu Gilberto está por aí também, mas saudar toda a direção e os filiados da rede do Amazonas, saudar todas as lideranças indígenas que estão aí hoje, né, o Gesser Vanilla, que fez uma excelente fala agora, a Samla Satraí Maué, que também acompanho muito ela nas redes sociais, saudar também de maneira muito especial a nossa deputada, né, a nossa valente Joênia Wapchana. Nós só temos uma única deputada federal, como bem falou o Jesse, nenhum senador, mas nós somos o partido que mais tem combatido todo o desmonte nas políticas sociais, ambientais, né, nas políticas educacionais nesses últimos 4 anos desse desgoverno de Bolsonaro, né. Então, temos muito orgulho, né, de sermos um partido com apenas 2 parlamentares federais, mas um partido que tem sido fundamental na luta em defesa da democracia, na luta em defesa dos povos indígenas. Joênia tem sido
fundamental nesse processo, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, né, encabeçando essa luta pelos direitos dos povos indígenas, né. Randolph tem feito um trabalho belíssimo também na CPI da pandemia do Covid, né, onde a gente conseguiu ver, né, todo esse desmonte, né, das políticas sanitárias, educacionais, né, e saudar também nossa querida Marina, que eu acho que daqui a pouco ela também vai falar, está aqui conosco também, né, dizer que nós estamos muito felizes hoje, viu, Wanda? Para a gente, saudar a Ariane também, nossa coordenadora de ativismo e movimento social, que está aqui também conosco, né? Viu, Wanda? Nós estamos muito felizes hoje com essa tua escolha, né, de ser filiada à Rede Sustentabilidade e mais ainda de se lançar pré-candidato a deputada federal, né, pela Rede Sustentabilidade, representando o estado do Amazonas, né? Saiba do nosso compromisso, né? A mesma conversa que nós tivemos com você há 3 semanas, né? Eu quero referendar essa conversa hoje, né? E dizer do nosso compromisso, né? Em ajudar a sua candidatura, né? E que a gente possa trabalhar para que você possa ocupar uma cadeira da Câmara dos Deputados, né, e ser colega de mandato da Joênia, porque um dos nossos objetivos é reeleger o mandato da deputada Joênia Wapichana. Para a gente é um motivo de orgulho e objetivo, talvez, central da rede, a reeleição do mandato da deputada Joênia, né. Dizer que nós também temos, ultimamente, esses últimos 3 meses, a gente tem tido um crescimento significativo, né, de filiações e de decisões dos povos originários em ser candidatos pela Rede Sustentabilidade, né? Isso, sem sombra de dúvidas, fruto do trabalho aí da Joênia, do Randolph, da Marina, da Heloísa, de todas as lideranças da rede que têm feito esse esforço, né, para que a gente possa superar a cláusula em 2022. Filiamos recentemente, eu sei que ela está aqui nos acompanhando, que eu já vi aqui, a grande liderança Oé Caiapó, liderança do povo Caiapó no Pará, que está aqui conosco na live, o cacique Almir Suruí, que também será candidato nosso a deputado federal em Rondônia, né, a Juma Chipaia e o Mitan, que estão discutindo a possibilidade de se lançarem candidatos a deputado estadual pelo Pará também, o cacique Ninaua, no Acre, enfim, né, sem contar, obviamente, do trabalho que vem sendo feito em Roraima, né. Então, dizer a você que sinta-se em casa, né, dizer a você que a nossa casa é uma casa pequena, mas é uma casa uma casa acolhedora, né, uma casa que você pode, sem sombra de dúvidas, né, ajudar a gente nesse processo de construção, e eu sei que você vai ajudar. Então, quero lhe desejar uma boa sorte, desejar boas-vindas para você, e pode contar sempre com a Executiva Nacional, né, comigo, com a Heloísa, com o Tarsos, com a Marina, com a Joênia, nesse processo de construção e de fortalecimento da sua pré-candidatura. Viva a Rede Sustentabilidade, viva os povos indígenas do Amazonas. Chamamos também a liderança Bia Cocama. Se faça presente entre as mulheres, já se faça presente aqui. Aranacoema, me chamo Isaura Tissone, conhecida como Bia Cocama, sou do movimento. Estou aqui, grata, para a gente se unir e cada dia mais lutar, junto com a nossa parenta, Wanda Ortega, nosso povo e o tanto, e mulheres juntas somos mais do que vencedoras. Estamos aqui para apoiar a nossa parenta, o Surupaque. Obrigada. Essas são as nossas grandes lideranças. Claro que as lideranças também no Amazonas, nós temos bastante líderes indígenas aqui, mulheres, mas hoje nessa representação dessa grande diversidade de povos que é o Amazonas que tem hoje a maior população indígena do país. Mas, assim como em número percentual, Roraima é o
com maior número de população indígena, temos hoje a primeira deputada federal no Congresso Nacional. E nós queremos também fazer essa mesma história aqui no Amazonas. Porque o contexto histórico de violência, o contexto histórico que traz hoje os povos indígenas, muitas das vezes, nesse contexto urbano, é um contexto violento. É um contexto de identidade, é um contexto que traz para muitos povos indígenas um momento de reflexão e lembranças e memórias de muita violência. Então, a Wanda, ela traz a sua história exatamente isso. Como é estar hoje, no contexto urbano, jovens, meninas, e sofrer uma série de violências. Mas a resistência está aqui. São a força das mulheres indígenas que resistem. E é essa força que nós estamos lançando a pré-candidatura de Wanda. E eu vou chamar aqui ela, que é uma mulher guerreira, que traz exemplo, assim como Wanda. Eu falo assim que Marina é esse exemplo de política de uma mulher antes de chegar ao Congresso, antes de ser senadora. Ela estava nas bases juntamente com seu povo, lutando, assim também como nós. Estamos aqui lutando. Então, a coletividade é que faz a diferença. Esse espírito que nós olhamos no contexto político não é mais do eu. A deputada sempre fala isso no Congresso. Quando ela está lá falando o nome dos povos indígenas, ela fala por uma população de mais de 900 mil. Hoje nós passamos de 1 milhão. Hoje no nosso país. Porque o IBGE de 2010 ainda estava lá 800 mil. Mas nós já estamos mais de 1 milhão hoje no Brasil. E quando a deputada Joênia ela fala no Congresso, ela fala por mais de 1 milhão de povos indígenas. Mas ela não vai ser a única, né, deputada? Ela fala, eu sou a primeira, mas não quero ser a única. E é por isso que nós estamos aqui, nesse momento histórico. E nós queremos sim fazer história, e vamos fazer história, né, Wanda? E chamamos agora Marina Silva, que está aí, ela que é a nossa grande liderança da rede, também esse símbolo de luta, de resistência dessa mulher que sempre esteve juntamente conosco nas mobilizações, nas suas falas. Com você, Marina. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero parabenizar nossos porta-vozes, Márcia, Tássios, por essa iniciativa tão relevante para o estado do Amazonas, para o Brasil e para a Rede Sustentabilidade, de lançar a pré-candidatura da Wanda Itoto. Quero cumprimentar de um modo muito especial a todas essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que estão aí dando sustentação a esse ato de lançamento da pré-candidatura da Wanda. Não sei se vou conseguir mencionar todas, mas a Natalina, nossa querida Elisete, as pessoas todas, a Sâmila, uma jovem batalhadora, que nos inspira muito, o grande guerreiro Gerson Banila também, que fez uma fala muito pedagógica e de muito compromisso com aqueles que não agem contrário aos interesses dos próprios povos indígenas. Quero cumprimentar também o Wesley, nosso porta-voz, nossa querida Heloísa, provavelmente, se conseguir, ainda vai entrar para fazer a sua saudação. Quero cumprimentar a Ariane, da parte de ativismo, de movimentos sociais, da Rede Sustentabilidade, também uma jovem indígena que tem ajudado muito nesse esforço, junto com o pastor Levi, para que a gente tenha uma boa representação indígena no Congresso Nacional.
essa grande deputada do Brasil, não é só de Roraima, que nos orgulha a todos e a todas, Joênia Apixana. Muito obrigada pelo teu trabalho, pelo teu compromisso. Eu sei que você tem uma agenda muito pesada e que você fez todo esse esforço de estar aí no Amazonas, mesmo após ter se recuperado, né, recentemente da Covid. Quero cumprimentar também, não é, de um modo muito especial, a Wanda. Wanda, você está fazendo aí um ato de coragem, não é? Lançando-se como candidata a deputado federal. Mas essa coragem não é só para ser candidata. Essa coragem é a coragem da menina que resistiu em nome do seu povo e todo, da sua cultura, a menina que foi para a cidade, que estudou, que trabalhou em condições adversas, que virou ativista, militante, não é? Aí no estado do Amazonas e hoje à frente do Parque das Tribos, mas também à frente de muitas lutas nacionais. É uma coragem, não é, que está, digamos assim, no âmago da sua existência. Eu agradeço muito por você colocar a sua juventude, a sua inteligência, o seu tempo e, principalmente, o seu compromisso a serviço do seu povo e a serviço do estado do Amazonas e a serviço do Brasil, a serviço do mundo. Porque os povos indígenas são os maiores preservadores da biodiversidade, os maiores preservadores dos rios, dos peixes, das águas, da cultura que tem conhecimento associado aos recursos naturais. Eu fiquei muito emocionada com cada mulher que foi aí, fez o seu canto, mostrando a cultura do seu povo, cada uma fazendo, né, os seus rogos de bênçãos para a sua campanha de compromisso, de muita força. Pode ter certeza que você vai contar comigo, com a Heloísa, com o Wesley, com o Tássio, com a Márcia, e com a Ariane, com todos nós da Rede Sustentabilidade e, principalmente, vai contar com os seus parentes. Como foi dito aqui, não é? O povo do estado do Amazonas é muito grande e tem uma inspiração. Quando o povo se une, pode, sim, parar de votar naqueles que são seus inimigos e votar naqueles que são seus amigos, seus irmãos. Foi isso que o povo de Roraima fez. Elegeu essa guerreira Joênia. E, se Deus quiser, e a luta de vocês, nós haveremos de eleger a Wanda. Uma mulher de 34 anos, com uma sabedoria ancestral, né? Eu fico emocionada de verificar que, mesmo em situações adversas, a gente é capaz, né, de lutar, de resistir e de fazer a diferença. Não só para o nosso interesse, como foi dito aí, por parte de muitos, mas o interesse da coletividade. Se a vida dos indígenas forem melhoradas na saúde, na educação, na demarcação de suas terras, no respeito à sua cultura, pode ter certeza que um país que faz isso consegue melhorar a vida de todo mundo. Se as mulheres pararem de ser tratadas como preconceitos, se os indígenas, se os pretos, se a comunidade LGBTQIA+, se todos aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade tiverem suas necessidades atendidas, pode ter certeza que isso é um sinal de que melhorou para todos, porque nós, os povos tradicionais, os povos indígenas, os pretos, somos aqueles que ficamos à margem da margem. E, nesse momento, numa situação tão difícil, em que a pobreza aumenta, a violência aumenta, o descaso com o meio ambiente extrapolou todos os limites, e nós temos um governo genocida, que atenta contra a vida, que é contra a vacina, que é contra povos indígenas, que é contra as florestas, mais do que nunca. Independente de quem vai ser eleito, é preciso ter uma boa representação indígena. A rede vai contar com recursos do fundo partidário, e nós fazemos questão de que esse apoio não seja só verbal. Por isso que o Hermes Janete está aqui. Esse apoio tem que ser também de natureza financeira,
para que a campanha possa fazer. É claro que nós não somos grandes partidos que têm rios de dinheiro, mas o pouco que temos, haveremos de compartilhar para ter as melhores sementes. Chega também, ainda que nos orgulhamos de todos aqueles que se elegeram pela rede. Chega de eleger aqueles que depois vão procurar os velhos partidos, as velhas estruturas. Nós precisamos de pessoas que queiram construir o novo, que queiram entender qual é o novo desafio da política. E esse novo desafio da política é entender que a luta, inclusive dos povos indígenas, ela é maior do que um partido político, e a rede entende isso. Por isso que eu quero que a eleição da OE Caiapó seja um movimento do Estado do Pará, para mostrar que o grande povo Caiapó, junto com seus parentes, manda essa cacica poderosa para o Congresso Nacional, como Joênia foi pelo povo de Roraima. Eu quero trabalhar para que no meu estado do Acre, né, também a gente possa eleger o Ninaua, para representar todos os povos indígenas, né, mesmo que a gente saiba que é uma luta difícil. Eu quero que o Almir Suruí, batalhador de Rondônia, seja eleito deputado federal. E nós vamos trabalhar, todo mundo unido, para reeleger a Joênia e todos os nossos candidatos e candidatas. Né? A gente precisa trabalhar para ter candidatura dos indígenas do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, porque a rede tem que ser essa ferramenta para dar vez, para dar voz, oportunidade de que aqueles que sempre ficaram à margem possam ir para o centro do debate. Como foi dito, as decisões, a maioria delas, são tomadas lá. É lá que eles querem regulamentar a terra que foi roubada de grilagem. É lá que eles querem acabar com a demarcação das terras indígenas. É lá que eles querem liberar o garimpo em terra indígena para contaminar o rio, para contaminar os peixes. É lá que eles estão querendo mudar as leis que favorecem os mais vulneráveis em benefício do Centrão, em benefício de projeto de poder pelo poder. É fundamental que a candidatura de vocês, inclusive, cobre de todos os candidatos a presidente da República. O Bolsonaro, a gente sabe que está na casa do sem jeito. Ele não tem compromisso, mas de todos que parem de usar o discurso ambientalista dos povos indígenas só para ganhar a eleição. E depois que ganha, vem com conversa mole. Que assumam o compromisso de que essa será uma causa estratégica. Eu estou muito feliz, agradecida a Deus. Como alguém disse, todo mundo sabe a minha história, né? Filha de seringueiro, nascida e criada lá no Rio Acre, analfabeta até os 16 anos, a primeira seringueira eleita senadora da República. Minha primeira campanha custou algo em torno de R$32 mil. Não é? Foi uma luta feita com o compromisso do povo de eleger uma pessoa que estava concorrendo com ex-governador, com ex-não sei o quê, com grandes empresários, gente que, inclusive, ajudou a matar o Chico Mendes. Mas o povo do Acre fez essa vitória. E eu tenho certeza que no Pará, em Rondônia, no Acre, no Amazonas, em Roraima, aonde tiver candidatura indígena, para deputado estadual, para deputado federal, a gente vai eleger. E, se Deus quiser, na próxima eleição, que serão 2 vagas para o Senado, nós vamos poder eleger, né, o primeiro indígena ou a primeira mulher indígena, ou o mais disso, para o Senado da República. Nós precisamos estar em todos os espaços. Meu abraço. Parabéns, Rede Amazônia. Obrigada, Joênia, pelo seu exemplo. E que a gente se una mesmo. Né? Se a gente juntar todos os parentes, a gente dá uma lição do que significa luta, compromisso, coragem e generosidade. Obrigada, Marina. Suas palavras cheias de sabedoria. Chamamos também a porta-voz da Rede de Sustentabilidade no Amazonas, Marta Sado.
Mais uma vez, bom dia. Queria saudar a Marina, queria saudar o Wesley, queria saudar todos que estão aí pela internet, né? A Joênia, mais uma vez, todas as lideranças. Agradecer imensamente pela presença de todos, né? O meu colega Tássio aqui, que tem sido, vamos dizer assim, o maior articulador, né, desse processo, né, de candidatura dos nossos amazonenses. Eu queria, muitas coisas importantes já foram faladas aqui, eu só queria já, né, confirmando aí que com certeza a Wanda será eleita, se Deus quiser, que nós possamos sempre, né, lembrar que as responsabilidades que um candidato, que uma pessoa eleita assume são grandiosos, né? As nossas lutas são grandes, né? E, portanto, Wanda, conte conosco, né? Como mulher que somos, né? Como militantes, eu particularmente atuo na assistência social há algum tempo, há muito tempo, aliás, venho trabalhando, né, como assistente social e sei o quanto que as demandas, né, do Brasil, do Amazonas, são imensas e, portanto, esse momento aqui é precioso, porque esse apoio, ele precisa ter continuidade depois, né, Joênia? A Joênia sabe que o trabalho no legislativo consome bastante a gente, né? O executivo também, e a presença da população nesses momentos é importantíssima, né? A gente sempre cobra, não, eles são eleitos e depois não vêm mais aqui, mas a gente sabe que é por conta de muitas responsabilidades, né? A Marina sabe disso, outros que já passaram, a Heloísa Helena. Então, assim, a força do grupo que nos apoia, do grupo que nos elege, é importantíssima, seja através da oração, seja através da presença física, através de mensagens, né? Então, assim, eu desejo, né, que todos nós possamos realmente nos unir em prol dessa pré-candidatura e da candidatura posterior da Wanda, e possamos fazer realmente uma corrente forte, não só de apoio solidário, mas também de apoio com os nossos conhecimentos, né? Cada um de nós tem um conhecimento, cada um de nós tem uma militância, cada um de nós tem um potencial e que pode estar contribuindo, né, durante a candidatura e durante o processo legislativo que os nossos candidatos com certeza vão conseguir alcançar, se Deus quiser. Muito obrigada e boa sorte para todos nós. Obrigada, Márcia. Vamos também chamar mais um convidado no formato aqui online. Ela que está aqui representando ela, Mulheres Nacional, Cristiana Almeida, vai falar aqui com a gente também. Oi, Cris, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, né, a todas e todos. Eu falo aqui no nome do Elo Mulheres, né, do nosso ciclo, da companheira Mari Cruz, também que coordena esse Elo juntamente comigo. Já vou aqui saudando a nossa querida, amada Marina Silva, a nossa deputada Joênia Wapichana e a Wanda, né? Nós não podíamos faltar neste momento, um momento muito importante, onde eu acredito que a reparação aos nossos povos indígenas vai acontecer e já está acontecendo através, né, do mandato da nossa deputada Joênia Wapichana, um mandato tão essencial e necessário para o Brasil. E a rede tem, né, esse trabalho diferenciado e vamos sim eleger a Wanda, né, mais uma mulher indígena forte, aguerrida, que precisa estar na Câmara Federal. Então, nessa ampliação do mandato de Joênia, Marina, é de suma importância para nós, da rede, inclusive para o povo Amazônia, né, para garantir também todo esse trabalho dessa nova executiva, né, na pessoa de Tassi, da nossa querida porta-voz, que tem feito um brilhante trabalho para renovar, né, toda essa energia positiva e colocar bons nomes, bons quadros, pessoas que
que representam e renovam a política a nível nacional. Então, Elo Mulheres está sempre à disposição para estar trabalhando, né, nessa linha de formação, de parceria, nas atividades que forem necessárias. Então, nós estamos aí com várias atividades, mas essa aqui é, sem dúvida nenhuma, um momento ímpar e muito importante. E que momento bonito! Eu estava acompanhando pelo YouTube, né, e vendo as falas, ficando aí contempladas com cada uma das experiências e vivências, e também da história de vida e de luta da nossa amiga e filiada, né, da nossa futura deputada federal, Wanda Ortega. Então, contem conosco, o Elo está sempre à disposição, e essa reparação aos povos indígenas vai acontecer através da política. É muito importante termos mandatários, é muito importante termos representatividade na Câmara Federal. Passaram 500 anos para que viéssemos ter esse mandato tão lindo e tão inspirador para o povo indígena e para o povo brasileiro, né, que é o mandato da nossa deputada Joênia Wapichana. Então, nós queremos dizer que é essencial e é necessário, e vamos sim termos como prioridade, né, também faço parte da Executiva Nacional, juntamente com os outros companheiros que aí estão, e dizer que a gente precisa estar assim, aliançados e de mãos dadas para estar ampliando esses espaços, para estar construindo um Brasil cada dia mais democrático, justo, né, e para todos e todas. Então, um forte abraço, estou acompanhando por aqui, parabéns a todos os organizadores, e dizer assim que, de fato, a gente se emociona, é um momento assim ímpar, e eu tenho certeza que esse mandato vai sim estar lá na Câmara Federal fazendo diferencial e lutando por mais, né? Quanto mais vozes, e quando é uma mulher ainda me deixa mais emotivada, ainda me deixa assim mais esperançosa, que nós mulheres precisamos ocupar sim esse espaço de poder e decisão. E a rede não é diferente, nós temos aí a nossa mantenedora de utopias, que é a Marina Silva, Heloísa Helena, mulheres fortes, aguerridas, a quem a cada dia a gente aprende, a cada dia essas mulheres constroem um Brasil mais justo, forte e sustentável. Então, vou ficar acompanhando a atividade, só parabenizar vocês, dizer bem-vinda, Wanda, e conte conosco do Elo Mulheres para fazer com esse sonho, essa ideologia desse mandato, essa necessidade do seu mandato seja concretizado para o povo amazônico. Obrigada. Nesse momento, chamamos esse jovem também, que é porta-voz da Rede Amazonas, também que está juntamente cavando nesses dias incansavelmente para que a gente possa lançar a pré-candidatura. Tátios. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Tirar a máscara rapidinho, para ficar melhor aqui para quem for ouvir, né? Eu creio que hoje inicia um marco histórico no estado do Amazonas. Eu acho que hoje é o início de uma trajetória vitoriosa, né? Nós, a primeira deputada federal indígena do Amazonas. Eu tenho clareza disso, que eu faço parte de um grupo que está ajudando. A Rede, Wanda, é um instrumento para que você seja vitoriosa. As causas dos povos indígenas sejam levados para o Congresso Nacional e tenha sido um espaço de combate, luta e vitórias. Então, Wanda, a Rede é um espaço que é a sua casa. Não é ainda uma mansão, mas com certeza é uma oca cheia de amor, muito trabalho, muita resiliência, muita persistência em fazer a mudança no Brasil e no Amazonas. Eu estou muito honrado de ter a primeira deputada federal indígena do Brasil, a deputada Joênia Wapichana. A Rede, mesmo pequenininha lá em Roraima, conseguimos colocar todos os nossos esforços e elegemos. Já provamos para o Brasil e para o mundo que um grupo pequeno elege uma deputada federal da estipe, da envergadura da Joênia Wapichana. Já provamos. A Joênia foi pioneira nesse processo. Pioneira, conseguiu abrir aí, junto com a Marina, que estava aí também uma grande seringueira do Acre, que foi a primeira senadora da República, lá do Seringal Bagaço, no Acre, se transformou senadora. A Joênia, aqui em Roraima, se transformou deputada federal. Nós podemos fazer a mudança. Nós podemos eleger todas elas. É mais do que urgente. É imperativo nesse momento histórico
nesse momento de retrocesso de um país que está, desse caso de Bolsonaro, é urgente a reeleição da Joênia em Roraima, porque é uma deputada do Brasil, como disse a Marina. É importante que vozes como o da Marina Silva, da Heloísa Helena, continuem no cenário nacional. Continuem, porque são pessoas que estão no nosso campo de defesa dos povos indígenas, dos quilombolas, dos negros, de todos. Então, a rede é um instrumento de mudança. É a rede, até no feminino, né? Eu estou muito honrado de fazer parte dessa construção de mesa aqui. Olha essa mesa, pessoal. Nenhum outro partido tem essa construção de mesa. Nenhum outro partido. E nós fazemos questão, para a gente é um dever, que essa mesa continue em todo o espaço da política. Conte conosco em todos os momentos. Eu sou o cara que dirige, que anda, que vai carregar piano nessa campanha. Estou muito feliz de fazer parte desse início de mudança da história do Amazonas e do Brasil, porque eu faço parte da história do meu partido, que é a rede, elegeu a Joênia. Então vamos continuar fazendo história aqui no Amazonas. A Roraima já deu exemplo. Agora o Amazonas vai seguir o exemplo de Roraima e vai eleger a Wanda Ortega, deputada federal. Ariane. Obrigada, Tátios. E nesse momento a gente vai fazer essa apresentação. Não, apresentação. É um momento que a gente para pensar e refletir, ouvindo todas as lideranças indígenas, não indígenas, e a gente consegue construir isso tudo na coletividade. Lembro que a campanha de Joênia era também dessa mesma forma. A Joênia sempre lembra nos eventos que nós construímos a campanha da Joênia com um grupo de 10, com um grupo de 8, né, foi crescendo aos poucos, e eu tenho muito orgulho de fazer parte. E eu fui voluntária, como sempre falo, fui jovem que acredito nos sonhos. Eu acredito na política diferente. E se eu acredito, eu quero fazer parte. Não só acreditar, eu quero fazer parte a construir uma candidatura. Porque enquanto jovens, nós acreditamos, indígenas, em muitas possibilidades, sonhos de entrar numa universidade, de construir, de chegar em vários lugares, e ao mesmo tempo esses sonhos são interrompidos pelo sistema social que nós encontramos hoje na capital, e não só para indígenas, e não indígenas também. Hoje nós tivemos da classe mais baixa das fronteiras hoje, os estados, estão lá indígenas, negros, que são afastados desse sistema. E é onde eles empurram os indígenas quando vêm para a capital. Mas nós estamos aqui falando de uma pré-candidatura, já tendo uma candidatura, já tendo uma deputada eleita. E esse momento é tão histórico que quando a gente chega, anos atrás, se nós falássemos em candidatura indígenas, nós mesmos indígenas olhávamos assim, será que a gente consegue chegar lá? Será que é possível nós também ocuparmos cargos políticos em meio aos sistemas, em meio ao momento político que a gente consegue enxergar? Será que é possível chegar lá um indígena? Dona Regina, anos atrás a gente não conseguia enxergar,
porque a gente não tinha ninguém que nos representasse, nós não enxergávamos ninguém. Então a gente olhava, a gente achava impossível indígenas se elegerem. A gente achava impossível um candidato indígena chegar à Câmara Federal. Mas nós provamos que é possível. Então abrimos essas portas para que mais indígenas possam se lançar candidato e possam sim sonhar e possam sim realizar esse sonho e concretizar esse sonho de chegar até o Congresso Nacional. E, Wanda, eu vou falar um contexto histórico que é tão emocionante da Wanda. A gente conversa muito e é um histórico que não é diferente de muitas meninas hoje, indígenas, que vêm com esse sonho. Quando a gente fala, quando vem para a capital, é porque tem histórico. Passei por esse histórico, eu passei por esse histórico, mas o Wanda, ela foi ainda mais, aguentou muito mais. E eu fico imaginando como é passar isso por 8 anos, Wanda. Eu imagino que as marcas, as cicatrizes que é passar por esse momento que a Wanda passa, elas ficam até hoje. Mas é essa mesma cicatriz que nos faz estar aqui firme e forte nessa resistência. E a Wanda, ela é do povo Muruí, Bui e Toto, que vem da semente do tabaco. E a gente vai falar desse momento da Wanda, desse histórico dela, puxando para esse... E enquanto eu, enquanto coordenadora de ativismo em movimentos sociais, para mim é muito importante estar participando, porque conversando com Tatos, a gente vem construindo isso juntos, porque a rede é tão participativa que a gente não só está ali para representar, a gente faz. Eu sou do povo haitiano, da mesa da deputada, 25 anos, uma jovem, mas que assumiu recentemente a coordenação de ativismo e movimentos sociais dentro da rede, dentro do momento também que é nosso. Por isso que eu falo, a gente não só está para representar, a gente é a rede. A gente é a rede. O slide. Só isso. Só para a gente falar o histórico da Wanda. Wanda, você pode ficar bem aqui. Tá conseguindo pegar ela? Tá, né? Do povo Itoto, que vem da semente do tabaco, da coca e da yuca doce. Seu povo é considerado o povo do centro da terra, seu clã, sua uva, seu nome Derrequine, que significa, em sua língua, formiga brava, mulher trabalhadora. A Wanda nasceu em 20 de maio de 1987, cresceu nas margens do Rio Solimões, na aldeia Porto Órtega e na aldeia Colônia, no município de Amaturá, aos Solimões. Aos 16 anos, a Wanda, trazida para Manaus como empregada doméstica, onde passa 8 anos vivendo em casa de família, trabalhando para ter o que comer e onde dormir. Wanda, no momento, ganhava R$100, que é o que mandava para sua mãe no interior. A escola era um lugar onde Wanda tinha amigos e que até hoje tem. Uma dos amigos que está aqui presente é a Mel Mura. Além da Mel, Wanda podia contar com os professores que sempre os orientaram até hoje. Wanda Órtega, dos movimentos estudantil, foi na sua entrada na universidade que percebeu a importância na luta por políticas afirmativas que garantissem o êxito na formação dos parentes indígenas, pois havia uma grande visibilidade das vozes, corpos e saberes indígenas no espaço acadêmico. E foi juntos com Dero, Dessano, Ludimar Cocama, Erimar Taterê, Francisco Cocama, Yang, Ticuna e Lili Baniwa, que se organizaram para retomar o movimento dos estudantes indígenas do estado do Amazonas. Hoje temos na UEA a Comissão de Políticas Indígenas, temos 3 projetos de âmbitos interculturais, 300 redes, língua
portuguesa para indígenas falantes de sua língua, onde os acadêmicos indígenas estão inseridos como bolsa de apoio acadêmico e produção científica. Wanda Ortega, mulher indígena, liderança do povo todo, é a mais nova afiliada da Rede Sustentabilidade do Amazonas. Wanda é técnica de enfermagem, se tornou o símbolo da luta contra a Covid-19 e desde o início da pandemia, incansavelmente está na sua comunidade. Está à frente e garantindo que os seus povos tivessem o mínimo para sobreviver em meio à pandemia. Wanda Itoto também é servidora da Fundação de Dermatologia Tropical, Venerologia Alfredo da Mata, aluna da graduação de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas e também faz parte da coordenação dos estudantes indígenas do Estado do Amazonas. Wanda também tem um trabalho voluntário aqui dentro da comunidade da língua Muruí-Bui, com o objetivo de fortalecer a língua do seu povo. Ela foi a primeira indígena profissional da saúde a se imunizar na vacina e teve o papel fundamental na vacinação dos povos indígenas de todo o Brasil. Wanda é essa referência na luta, no empoderamento dos corpos e vozes indígenas no contexto urbano, onde nós, indígenas, sofremos preconceito, silenciamento e negação da nossa identidade. Wanda, você nos representa. Obrigada, Wanda. E nesse mesmo contexto histórico, relembramos aquele que foi o primeiro deputado federal, Mário Juruna. E antes de fazer essa fala, passar para a primeira deputada federal indígena do Brasil, nós queremos ouvir ela, que é essa representatividade de força, muito antes de ser, estava também defendendo no STF, foi a primeira mulher, a primeira advogada a sustentar a sua fala ali no STF. Joênia também traz, no seu contexto histórico, a primeira advogada mulher indígena do Brasil. E como essa referência de mulher na política hoje, mais do que ninguém, para poder estar na sua pré-candidatura, Wanda, ela, que é a primeira mulher indígena deputada federal a ser eleita no nosso país, Joênia Wapichana, que é da Rede Sustentabilidade, que tem incansavelmente mostrado e falado e dado sua voz lá no Congresso Nacional, falado por todos nós, não só por Roraima, mas por todo o Brasil. Joênia Wapichana. Manawan, Ariane Sussui, Kemen Bukudan, Ungari Joênia Wapichana. Bom dia para todos, para todas. Para mim é um momento alegre estar aqui presente, nesse momento que é tão feliz aqui e também histórico para o estado do Amazonas. Quero aqui cumprimentar a pessoa da Natalina Baré, Natalina, que tem o nome de uma guerreira também de Roraima, que é a professora Natalina, que muito veio aqui contribuir para a educação, lembrando já as mulheres, que as mulheres são fortes. Cumprimentar aqui a Bertolônia, Piratutuia, Ira Ticona, Elisete Ticona, Regina Sataré, a Sâmia, a Bia Cocama, Jéssica Nila, meu amigo, liderança antiga, não quero chamar velho, né, mas experiente. A gente já teve muitas lutas juntos pela educação, então a história já veio de muito tempo aqui no Amazonas. A Márcia, porta-voz da rede, muito obrigada, Márcia, e também ao Tássio, por esse momento. Porque sem um partido político, não tem como a gente chegar ao cargo político. Então é preciso ter essa consciência do lugar onde estamos. E aí eu já faço referência à fala do Jessen. Jessen, como é importante essa análise de conjuntura política
Porque você está certo, parente. Porque não tem como defender direitos indígenas estando numa base política desse genocídio Bolsonaro. Não tem. Então você está certo em tentar abrir os olhos dos nossos parentes. Por mais que nós defendemos os direitos dos povos indígenas ali, mas tem muitos que atrapalham e todos os dias propõem projetos anti-indígenas, anti-ambientais. Então, deixo aqui essa minha concordância à fala do Jessen. Cumprimentar aqui a nossa executiva nacional, que está presente online ainda, né, Jess, a Wesley, Heloísa, a querida Marina Silva, Marina, que acho que semana passada conversei com ela, tem feito um esforço de onde ela está para trazer candidaturas indígenas também. Nunca imaginei, Marina, sendo uma militante aí, trazendo, eu acho que é a terceira que eu vejo a Marina participando, participou lá da OE, participou ali, me chamou para o Minaua, e agora da Wanda, né? Muito obrigada, Marina, por ser e ter sempre essa recepção positiva, alegre, coerente da realidade aqui da Amazônia. E isso nos inspira, mas também nos traz para esse partido que uma das motivações minhas para estar aqui na rede foi justamente essa abertura na discutir o verdadeiro sentido da política. Não uma política padrão, Wanda. Uma política que a gente possa construir com os nossos próprios princípios e valores. Isso foi importante quando a Marina recebeu pela primeira vez um grupo de lideranças indígenas lá no ATL. Eu me filiei na rede no momento, no Abril Indígena, e justamente veio com essa abertura, essa recepção que é hoje também. Ao meu ver, não existe um partido hoje que não seja compatível com o interesse dos povos indígenas, que não seja a rede de sustentabilidade. E eu digo isso porque eu acompanho no dia a dia as proposições. A gente não tem um partido indígena, mas a rede é a nossa casa, que a gente está construindo a política indígena dentro do que existe hoje no Brasil, mas com os nossos princípios e valores. Muito obrigada, Marina, por estar aqui junto, nesse momento, aqui com a Wanda. Também cumprimentar a Ariane Suisui, que eu estava percebendo a Ariane, estava falando da história da Wanda, falava um pouquinho da história dela, falava um pouquinho da minha história, mas é justamente isso, a história das mulheres indígenas, que é forte. Nós somos muito fortes, parentes. Porque se nós não fôssemos fortes, nós estávamos aqui, dando a cara aos papos. Porque muitas vezes a gente deixa a nossa família, deixa os filhos, deixa a comunidade. Nós sabemos conciliar tudo. Eu não sei como é que a gente dá conta. Família, filho, mãe, trabalho. E é uma responsabilidade que a gente assume muitas vezes, tudo junto. Tudo junto. Uma mulher muito forte. Eu sempre admiro. Por quê? Porque a gente sabe conciliar esses compromissos. E nós temos uma posição sensata. Nós temos a visão solidária. Porque, da mesma forma que eu sempre falei na comunidade, nas assembleias, a mulher está preparada para a política. Por quê? Porque a gente tem uma visão de coletividade, de solidariedade, e sabe repartir. Repartir benefícios, mas também compromissos. Porque já é o papel e essa visão que a mulher tem. Então, assim, parabéns às mulheres guerreiras que estão aqui acompanhando mais essa guerreira, a Wanda. Então, é importante falar, reforçar isso, porque a gente sabe que isso vai ser cobrado da gente, mas também nós não podemos ficar só. Quando as mulheres indígenas estão se colocando num trabalho voluntário, precisa do apoio também dos homens, dos jovens e de outros. E aí, de outros grupos. Cumprimentar aqui o grupo Juaningo. Juaningo? É esse o nome? E a Cristo, ela que falou por último. Mas dizer, Wanda, que você não está só. Porque essa luta não é só do povo do Amazonas. Essa luta é nossa. É luta de todos. Há muito tempo já os povos indígenas deviam ter vários espaços no Congresso Nacional. Nós conseguimos furar essa bolha que não nos deixava nos representar.
isso em 2018. E foi histórico, é simbólico e necessário. Eu sempre tenho dito assim, não é só questão de simbologia, não, é necessidade. Com ele veio também um desgoverno aí que retrocedeu todas as conquistas. E agora, mais do que nunca, a gente tem que fazer esse esforço de manter essa representação política ali no Congresso Nacional, mas também reverter todos os danos que nós sofremos esses 3 anos. E não foram poucos, foram muitos. Semana que vem já vai começar novamente um ano legislativo. Primeiro trabalho, primeiro desafio que eu vou ter é tentar derrubar o veto desse genocida Bolsonaro, que cortou os recursos para proteger as terras indígenas. Eu tenho certeza, se tivesse cada estado uma deputada ou um deputado indígena, Jessen, ele não teria feito isso. No mínimo 27. Esse ano eu queria pelo menos 50%, já saia muito, né? Mas o mínimo, eles teriam que conversar com a gente, teria um desafio para frente que não seria virar as costas e tratar dessa forma de racismo, de discriminação, aquele é o verdadeiro povo aqui desse país, povos originários. E o que está faltando para nós, parentes? A Ariane falou que o estado do Amazonas é o estado mais populoso, tem a maior população indígena do Brasil. O que está faltando, então, para a gente eleger um representante indígena ali para o Congresso Nacional, uma deputada federal? Então, o desafio não é só para as mulheres, é para todos aqui. E a gente precisa contar com o apoio dos não indígenas também. Porque quando a gente defende os direitos ambientais, territoriais, sociais, econômicos, nós estamos defendendo o interesse de todos. E é preciso abraçar, cuidar. E aí eu quero agradecer a Wanda por essa disposição de estar vindo aqui com a Rede Sustentabilidade. A rede, como a Marina falou, é um partido pequeno, mas tem um trabalho sério. Tem um trabalho muito árduo. Tem um trabalho que eu vejo que é de longo prazo. E a gente tem muito ainda que trabalhar. O desafio nosso é manter nossos princípios, nossas bandeiras, mas construir outras bandeiras que não existem ainda. Eu estou ali como a única parlamentar da Rede Sustentabilidade, como a única parlamentar indígena. Para mim, isso sempre foi difícil, mas quem disse que ia ser fácil? Nunca na história dos povos indígenas, nunca nos deram nada de graça. Sempre foi com base de muita luta. E tudo que a gente tem hoje na Constituição, de conquista, de cotas, foi com base de luta. Então, novamente, se a gente já conhece as nossas lutas, e eu falo para ti, Wanda, nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça a sua história. Nunca esqueça seu povo. Porque quando lá na frente, assim como eu fui atacada ali na CCJ, essa palavrinha que a Ariane falou, não se apresenta, isso para mim se tornou muito forte. Porque quando estava sendo atacada por ter defendendo os direitos dos povos indígenas no Brasil, o povo de Roraima se levantou e falou assim: força guerreira, você nos representa. E aí surgiu em todo o Brasil, todos os povos de todos os estados se levantaram e falaram: Joênia, você nos representa. E isso é forte. Quando a gente ouve isso, essa representatividade legítima, a gente está consciente que não está sozinha, né? Então eu falo isso, sempre se mantenha próximo às guerreiras que estão aqui, porque elas são importantes para essa sua caminhada. Elas são importantes também para nós da rede, né? E eu faço convite, inclusive, a elas, a se vir para o partido também, junto com a Wanda. Não deixa ela sozinha na rede. Foi o que aconteceu com o meu grupo. Quando eu fui para a rede, eu vim com 11 lideranças fortes. Né? E a gente tem condição, sim. E eu digo por experiência, Wanda, nada é impossível para nós. Recursos, desafios,
Na minha campanha, sempre falavam, Joênia é pobre, não vai se eleger. Joênia não tem apoio dos grandes políticos, não tem família rica, não é empresária, não tinha apoio. Mas a força do povo fez a gente levantar e mostrar, nós somos capazes sim. E a força das mulheres vai aparecer, a força dos povos indígenas. E eu espero, desejo toda a proteção com os ancestrais, com os nossos pajés, porque eu nunca esqueci isso. Só para te compartilhar, quando a Arine estava lá no comitê, né, Arine? A Arine fez parte dessa caminhada comigo. Mas a gente estava numa casinha simples, mais simples que esse malocão aqui. Mas a gente estava ouvindo o resultado. E cada pausa que dava para conferir os votos, a gente fazia uma oração dos nossos pajés. Macunai, Messiquirã, Niquê, Maruai, e botava a força dos ancestrais. Porque dessa luta tem que contar com tudo. Tem que contar com a parte técnica, com as pessoas presentes, mas também lembrar da nossa ancestralidade. Porque essa força espiritual a gente tem que ter. E ninguém pode vencer isso da gente. Então, parabéns aí por esse dia, parabéns por sua decisão, parabéns à rede aqui do Amazonas, que está lançando essa filiação. É importante contar com o apoio dos porta-vozes aqui, a Márcia, Tássio. É importante envolver mais indígenas. Tá? Você precisa de apoio para estadual, você precisa de apoio aí para mais pessoas federais. E com aquela consciência que o Gerson alertou aqui, é preciso analisar esse contexto político partidário. Porque eu digo para você, não adianta dizer que é amigo dos povos indígenas, dar tapinha nas... levar bola, levar cesta básica, manter o assistencialismo dentro das comunidades, se lá em Brasília vai votar a favor do marco temporal, das PECs que retrocedem, é preciso coerência. É preciso mostrar para os nossos parentes que os partidos que apoiam os povos indígenas votam com os povos indígenas, e não o contrário. Chega dessa política antiga que veio só para manipular os povos indígenas. Está mais do que na hora de ter essa consciência política. Nós estamos aqui justamente por isso. Por que a gente reivindicou espaços dentro das universidades? Por quê? Porque isso é importante para analisar. E hoje não tem outra forma de a gente brigar por nossos direitos que não seja uma atuação na política. É uma ferramenta que foi nos dados. Isso não tira a nossa identidade, isso não nos torna brancos, mas isso se torna uma cidadania mais forte para os povos indígenas. Muito importante isso. Parabéns, parabéns aqui ao Parque das Tribos, né? É Parque das Tribos, onde você mora, né? Que a sua campanha ela seja um processo eleitoral. Eu não vou falar campanha, eu vou falar esse projeto político que a gente chama lá em Roraima, que é a política do malocão, né? Em Roraima a gente fala isso. Nossa política é a política do malocão. Por quê? Porque a gente se decide coletivamente. A gente decide democraticamente. A gente se decide não pensando só no benefício individual, mas no coletivo. Essa é a política do malocão. É o projeto que é o projeto político e eu espero que seja muito bem. Parabéns, parabéns mesmo e muita força guerreira que você nos representa. Wanda, é você agora. Seja essa força, essa luta, com todas as forças ancestrais, você nos representa. Essa é a sua vez, essa é a sua voz. Itioma Kuemame Kue Nairai Wanda, Uitoto.
Bom dia a todos meus parentes. Bom dia a todos os amigos que se encontram aqui. E antes de me direcionar a fala a todos vocês, eu gostaria de chamar aqui, perto de mim, a minha base, o meu exemplo, que é a minha força, que é a minha mãe e o meu pai. Essas duas pessoas são as duas pessoas mais importantes da minha vida. Elas são os grandes responsáveis por eu ser essa mulher forte hoje, essa mulher de coragem, essa mulher dos sonhos, sonhos de mudança, sonhos de transformação. E eles do meu pai. Quero agradecer aqui pai, todo o esforço seu e da minha mãe, que sonhava em nos oferecer uma educação. O meu pai nos tirou de dentro da floresta, às margens do Rio Solimões, em 99, porque o sonho dele era que nós tivéssemos acesso à educação. Essa educação que fez a gente chegar aqui, porque nosso povo não sabia quem éramos. O nosso povo nem se reconhecia por medo, pelas violências que nós sofremos. O meu povo é lá da Colômbia, de La Chorrera. E nesse momento os nossos parentes estão nos acompanhando em Letícia, em La Chorrera, e eles estão morando neste momento, por esse momento que nós estamos aqui representados. Mãe, eu quero a sua bênção neste momento, e pai também, porque sem a sua bênção a gente não consegue caminhar, né? Então, lhe passo o microfone aqui, antes da minha fala. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Porque tudo isso que está acontecendo hoje aqui é pela permissão do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E depois, pelo apoio, quero agradecer a presença de todos vocês que hoje estão aqui para apoiar minha filha, porque eu tenho certeza, se cada um de nós se unir e depositar o seu voto de confiança na Wanda, nós vamos ter uma representante do povo indígena, uma mulher que vai lutar não só pelo povo e todo, mas sim por todos os povos indígenas, porque é isso que a minha filha faz. Uma na pandemia, ela lutou muito, ela corria atrás de uma cesta básica, não só para o povo dela, sim, para todo o povo indígena, se ela pudesse levar uma cesta boa, de conseguir levar uma cesta com um parente, ela levou. E eu tenho certeza que hoje essas pessoas que minha filha ajudou na pandemia,
povo, nesse momento, eu quero dizer a Deus, tão poderoso, bem abençoado na vida, derramar essa presença e essa luta, que hoje a minha filha está na possibilidade, Deus vai abençoar ela muito, muito na sua caminhada. Deus pode fazer todas as Oi, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus. Primeiro, desculpa por ter pedido vocês. Eu tenho um pouco de, sei lá o que dá uma fraqueza, mas eu quero dizer a vocês que Deus abençoe o teu trabalho, o teu caminho, e você vai ver. Te amo. Obrigada, te amo muito. Obrigada, meu pai. Obrigada. Obrigada, minha mãe. Eu posso investir. Como eu havia dito, o nosso Maracá, nesse momento, ele está erguido para os céus. Há um tempo atrás, quando o nosso povo, a sociedade achava que não existiria mais indígenas. E faz história no nosso país. Quando diziam que não haveria mais indígenas, o nosso povo, ele surge das cinzas. E juntos, de forma muito coletiva, que é o princípio de vida dos nossos povos, a gente conseguiu fazer história. Conseguimos registrar na história desse país 2 parágrafos na Constituição, onde foi garantido a nossa existência, a nossa representação, a nossa língua, a nossa cultura, as nossas organizações. E nesse momento que a gente vivenciou o retrocesso dos nossos direitos nesse país, o nosso povo está unido novamente. O nosso povo está se mobilizando para fazer história novamente no nosso país. E juntos, nós faremos a diferença e mudanças nesse cenário, na política, no contexto social, na nossa educação, na nossa Saúde, porque quando a gente se une, a gente faz história. E esse momento, quero agradecer. Que estão aqui presentes, Márcia, aqui, tem muitos países que não são indígenas, que apoiam essa grande luta. Porque hoje, a luta dos povos indígenas, ela não é dos nossos povos, não é dos nossos territórios. A defesa da vida. Porque, como nossa parente Joília falou, ao qual eu agradeço imensamente a presença aqui, a Ariane, a nossa querida Marina Silva, que está acompanhando, e todos que estão aqui e assistindo pelas redes sociais também, da importância dessa representação política no nosso Estado, que tem a maior população indígena do nosso país, se encontra no Estado do Amazonas, mas nós não temos essa representação política na defesa dos nossos direitos aqui pelo Amazonas. E é chegada a hora, meus parentes, de avançarmos juntos para essas mudanças.
É chegada a hora de nós construirmos políticas a partir dos nossos princípios, a partir dos nossos modos de vida. Porque são esses modos de vida também que vai garantir a preservação da nossa floresta, é que vai garantir a continuidade da existência de todos os povos no nosso país. Vocês sabem que a Amazônia, hoje, ela representa a maior biodiversidade do mundo, que reflete na vida de outros ecossistemas em vários países, tanto da América Latina como da América do Sul. E nós temos o compromisso e a responsabilidade. Mas essa responsabilidade não pode ser só dos povos originários. A responsabilidade de cuidar dessa Amazônia, ela é de todos nós, é de toda a sociedade. Porque quando melhora a vida da população indígena, certamente está se desenvolvendo políticas que está garantindo também a educação, a saúde para todos os povos. E esse esforço que se dá hoje, aqui, a minha filiação pela Rede Sustentabilidade, é nesse propósito de juntos construirmos um projeto político que garanta a vida de todos, que garanta a vida da biodiversidade dessa Amazônia. E é somente juntos, parentes, como sempre fizemos. Nós somos povos diversos, temos língua, temos cultura diferente, assim como nossa cultura ela é diferente para os brancos, nós precisamos unir essa diversidade para que lutemos juntos, para que tenhamos nesse estado a primeira mulher indígena eleita deputada federal. E que essa candidatura, ela já está a serviço dessa sociedade, ela já está disponível para representar o estado do Amazonas e não só os povos indígenas. A gente conta com todo o esforço e a colaboração de cada um de vocês, de cada mulher, de cada juventude. A nossa juventude hoje tem responsável do nosso futuro. E hoje nós temos um instrumento, uma ferramenta poderosa que é o nosso voto. A importância de votarmos consciente, parente, em pessoas que têm o compromisso com a nossa causa, com princípios que é comuns a todos. Porque o que acontece nos últimos processos eleitorais? A gente vota na esperança de termos uma representação de homens brancos que não sentem as nossas dores. Os brancos que não são da periferia, que não são negros, que não são indígenas, eles não sabem as nossas dores. E eles, quando fazem promessas para a gente, são promessas vazias, porque eles não sentem nada e não vivenciam nada do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Nós, enquanto indígenas, somos desrespeitados a todo momento, somos negados. As políticas que nós conquistamos, elas estão sendo destruídas hoje. E nós não podemos votar em pessoas, em pré-candidatos, em candidatos que destruam nossos direitos. Nós temos esse compromisso, parente, de ter consciência no ato. O ato de votar, ele é fundamental. Ele é representativo do povo. E nós precisamos dialogar sobre isso também com a juventude. Eu quero agradecer aqui, para encerrar minha fala. Esse momento, ele é um momento que é nosso. Ele não é um momento da Wanda. Ele não é somente dos povos indígenas. Esse momento é para que a gente se fortaleça, é que a gente dialogue, a gente construa a possibilidade da continuidade do nosso futuro e da nossa existência e dos nossos direitos. Em nome dos nossos sagrados, eu quero agradecer a cada um aqui presente o esforço por estar aqui. Nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia novamente e todo cuidado, ele é importante. É importante que também nós continuamos sendo vacinados, porque ainda existem muitas pessoas que não estão vacinando. Nesse momento está acontecendo a vacina das crianças, aqui inclusive no Tarumaçu, e nós estamos nesse esforço para que também sejam vacinadas as nossas crianças indígenas
e os pais tenham coragem também de levar as suas crianças. A gente sabe que o negacionismo contra a vacina está aí e tem muitas pessoas que ainda não querem se vacinar. E a gente já viu que a vacina ela é fundamental e que tem diminuído a morte, o número de mortes no nosso estado e no nosso país. Então, meu povo, nós precisamos avançar nesse Amazonas. E eu quero dizer a vocês que uma das frases da nossa pré-campanha e a campanha posteriormente é dizer para o nosso povo do Amazonas que avance, porque nós avançaremos. Eu quero que vocês repitam. Diga ao povo do Amazonas que avance. Avançaremos. Avançaremos, o povo indígena está em marcha, o nosso Maracá está erguido para os céus, porque esse universo vai nos levar para Brasília, para continuar essa representação, ampliar essas vozes no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa dos nossos estados, porque essas vozes precisam ecoar mais longe. Muito obrigada a todos, gente. Avancemos, avançaremos. Então, parabéns aí a Wanda. Eu quero deixar um abraço forte para cada uma liderança indígena. Já estou saindo para o aeroporto agora, tá, parentes? E para mim foi muito importante estar aqui presente. Muito obrigada. Continua apoio à Wanda. Não deixe ela só, viu, Wanda? Esse é meu conselho a vocês todos. Igual eu fiz lá na Assembleia. Quando a minha entrada na política, Wanda, não sei se você viu, foi uma forma diferente. A gente estava numa Assembleia de quase 3 a 5 mil indígenas, líderes, lá no Caracaranã, na Raposa do Sol, quando eu fui consultada por as regiões para entrar. Na época, sequer eu pensava em entrar na política. Não tinha partido nenhum, não tinha outro. Então eu aceitei o compromisso, mas também eu pedi o compromisso de quem está me apoiando. E o compromisso que eu requeri deles, não me deixe só. E acompanhe. É isso também que eu peço aqui nos Amazonas, para ficar sempre junto da Wanda. Cuide dela, ela já está se doando aqui, se dispondo a enfrentar, que não é fácil, e eu preciso justamente essa força para ela. Muito obrigada, e caminhe Manauã, e mantenham em saúde, vacine as crianças, e um abraço forte para todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito bem. Avancemos. Muito obrigada a todos presentes, obrigada, deputada Eugênia, Wanda, a todas as mulheres presentes. Esse é o momento de ato de filiação e pré-candidatura da Wanda Witoto. Valeu, parabéns. Nós estamos encerrando agora. Parabéns, Joênia, parabéns, Tássio, parabéns, Márcio, todos. Nesse momento. Muito obrigada.